Olá, eu sou a Cecília Barros, sua professora de língua portuguesa. Se você deseja falar e escrever corretamente, conte comigo nessa jornada. Use a língua portuguesa a seu favor e transforme o poder das palavras em conquistas profissionais. Seja bem-vindo! Vamos ao conteúdo de hoje? Vamos hoje falar sobre palavras variáveis e invariáveis. Ter essa noção só traz benefícios. Por quê? Eu vou percorrer as 10 classes de palavras. Então, quando nós fazemos essa distinção, já serve como um conhecimento prévio quando você se deparar com cada um desses estudos de forma isolada. Isso também dá um norte para a concordância, para o uso da crase. Então, serve muito para as questões do dia a dia. Vamos entender, então. Palavras variáveis. O que são palavras variáveis? É quando é possível ter uma variação na sua forma. Você já assistiu ao filme Os Incríveis? É um pouco antigo esse filme. Não tão antigo assim. Lá tem uma personagem que é a mãe da da trama lá, a heroína. E ela é chamada de mulher elástica, porque ela tem muita flexibilidade. É exatamente isso que acontece com as palavras variáveis. Elas têm muita flexibilidade, elas usam muito a flexão. Como assim? Ela varia a sua forma em gênero, lembram de gênero? A ideia de masculino e feminino, número, singular e plural, grau, este caso aqui do grau pode ser aumentativo e diminutivo, ou também com uma relação de comparação e de intensidade. Aqui depende da classe de palavras que nós vamos analisar. Pessoa, primeira, segunda e terceira. Modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. Tempo, pretérito, presente e futuro. Voz, ativa, passiva e reflexiva. Então, essas são as possibilidades, são as possibilidades de variação. A flexão ocorre dessa forma. E palavras invariáveis, elas não sofrem nenhuma flexão. Pense em uma pessoa completamente engessada, ou um membro só. Você fraturou a sua perna, engessou. Essa perna tem que ficar parada, você não pode mover. Então é isso que acontece, a palavra não admite ser modificada. Ela não vai para o feminino, ela não vai para o plural, ok? A palavra, ela não é fixa. O que eu quero dizer com isso daqui? Nós vamos percorrer, como eu já falei, as 10 classes de palavras. Só que nós temos que tentar entender cada classe de palavras. Aqui vai ser de maneira rápida, só mesmo para dar um norte, ou um norte prévio, ou uma revisão. Mas o fundamental é que você entenda e não que você decore, porque muitas vezes uma palavra não é fixa em uma classe de palavras. Ela pode modificar. Ok? Pode ser de outra classe. E quem vai determinar isso é o contexto. Aparece no dicionário? Sim, mas no dicionário eles dão uma ideia do que possa ser, tá? Então o contexto é soberano. Vamos aqui identificar. Substantivo. O que é o substantivo? Lembrando que o objetivo da aula é identificar se é variável ou invariável. E se for variável, se flexiona em quê? Ok? Mas vamos lá. Substantivo é o quê? É a palavra que dá nome. É a palavra que nomeia os seres.
pessoas, objetos, animais, sentimentos. Então, substantivo é igual nome. O substantivo é uma classe muito importante. Eu costumo falar que ela é uma superclasse. Tá vendo esse grandão aqui? Uma superclasse. E como que é a flexão do substantivo? Ele vai variar em gênero, então masculino e feminino. Ele vai variar em número, singular e plural, e ele vai variar também em grau, aumentativo e diminutivo. Então, aqui no substantivo, a variação de grau tem a ver com tamanho, mas não só com tamanho. Podem ser outras questões também. Por exemplo, se eu falo assim, meu filhinho chegou, quer dizer que é um filho pequeno? Não necessariamente. Aí pode haver uma questão de carinho, de afeto, ok? Então, a variação de grau, aumentativo e diminutivo. O substantivo, ele é uma superclasse. Tem aqui um S grande. Por quê? Porque ele é rodeado de... Maria vai com as outras. Ele é rodeado de determinantes. Então, nós temos o adjetivo, que é um determinante, um artigo, o numeral e o pronome. Essas classes aqui, elas estão sempre buscando um substantivo, ok? Vamos para frente. O adjetivo, que é um determinante do substantivo, é a palavra que indica uma característica, uma qualidade ou um estado. Então, ele serve para caracterizar o substantivo. Como que é a flexão do adjetivo? Se flexiona em gênero, masculino e feminino, em número, singular e plural, e em grau. Porém, este grau aqui, ele não é com relação a aumentativo e diminutivo. Ele é em relação à comparação ou intensidade. Ou ele vai comparar dois elementos, ou ele vai comparar a intensidade daquela característica em um elemento. Por exemplo, Paulo é tão corajoso quanto seu pai. Então, aqui está o adjetivo, Paulo, estão comparando aqui nessa oração, há uma comparação entre dois elementos, duas pessoas, o Paulo e o seu pai. Então, Paulo é tão corajoso quanto seu pai. É uma flexão de grau. Maria é inteligentíssima. Então, aqui nós temos o adjetivo e é uma flexão de grau, porque é a intensidade da inteligência dela. Ela não é só inteligente. Maria é inteligentíssima, ok? Vamos lá. Artigo. O artigo, ele define ou indefine o substantivo. O artigo é um determinante do substantivo, ele serve para isso. Como que é a flexão? É de gênero e número apenas. Não há flexão de grau para o artigo. Ele cumpre algumas funções lá dentro das suas características. Depois haverá uma aula só para artigo, tá? Quais são as palavras que são artigos? O, a, os, as, uma, uns e umas. Agora ficou fácil. Muito fácil. É só eu decorar que essas palavras são artigos e pronto. Cuidado, porque essas palavras são artigos, sim, mas sempre não, porque elas também podem ser de outras classes de palavras. Então, o pode ser também pronome, a pode ser também pronome e preposição, um e uma pode ser também numeral. Então, quando eu vir essas palavras, eu tenho que analisar o contexto para ter certeza da sua classificação, se ela é, qual classe de palavra que ela é, ok?
Então, como que eu vou saber se um ou uma é numeral ou artigo? Se ele estiver apenas indeterminando, generalizando o substantivo, é um artigo. Mas, se estiver indicando quantidade, é numeral. Ok? Vamos lá. Pronome. Pronome. O que é que eu tenho aqui? Um autorretrato. Eu vou explicar isso daqui, tá? Olha só, o pronome, ele é muito fã do substantivo. Ele é tão fã do substantivo que dentro dele eu tenho um substantivo. O que é substantivo? Nome. Olha aqui, pronome. Então, ele está muito ligado ao substantivo. Nem todos são determinantes, mas ele está muito ligado ao substantivo. O que é pronome? É a palavra que substitui ou acompanha um substantivo. Então, como que é a flexão do pronome? É em gênero, masculino e feminino, em número, singular e plural, e em pessoa, primeira, segunda e terceira. Cuidado, se você pegar lá uma lista, quais são as classes de palavras que são variáveis, o pronome estará inserida nesta lista. Porém, em algumas situações, nós temos alguns pronomes que são invariáveis, como isto, isso e aquilo. Eu não falo ista, istos, issos, issa, aquila. Eu falo este, esta, estas e isto. Então, essas três palavras aqui, apesar de fazer parte, do pronome, da classe dos pronomes, elas são invariáveis, ok? O que é isso aqui? É a maneira de você entender o que é pronome. Esta sou eu, é o meu autorretrato, da maneira como eu me enxergo. Então, essa aqui é Cecília. Cecília é professora. Ela, então eu corto aqui e escrevo. Ela também é mãe. Ela substituiu Cecília, ok? Ela substituiu Cecília. Então, o pronome ela substitui o substantivo. O que é isso aqui? Uma estrada. Então, eu digo assim, esta estrada. Esta estrada, estrada é substantivo. Esta está acompanhando o substantivo, não está ocupando o lugar dele. Então, agora acho que fica tranquilo de percebermos que quando eu digo que pronome substitui, ou seja, ocupa o lugar, ou acompanha o substantivo, ok? Variação, gênero, número e pessoa. Número, nós temos o algarismo e nós temos a classe de palavras número, ok? Número significa basicamente, indica basicamente uma quantidade e uma ordem, tá? Mas ele pode ser também multiplicativo, coletivo, ele indica basicamente isso, quantidade e ordem. Ele tem flexão? Sim, de gênero e número, não tem de grau. Como assim gênero? Um, uma, dois, duas, varia, ok? Então, essas são as classes de palavras, as 5 primeiras. Lembram que eu falei que uma classe de palavra, ela não é fixa? Eu vou tentar provar aqui agora que ela não é fixa, por meio da substantivação. Eu posso transformar palavras de outras classes em substantivo, ok? Então, olha aqui, A Cecília, produção. É baixinha. Como é que é? Eu tava querendo que ele me falasse um adjetivo.
Aí ele falou um adjetivo que é desnecessário. Qual é o adjetivo que você falou? Baixinha. Totalmente desnecessário. Quando eu estou de forma presencial e que eu peço assim, turma, falem adjetivos para mim, ninguém nunca usou, ninguém nunca teve esse tipo de ousadia. Na verdade, um ou outro engraçadinho já. Agora, isso é desnecessário, né? Quem não me conhece pessoalmente precisa ter essa informação? Não precisa. E a produção é meu marido. Teremos problemas nesta casa hoje, tá? Geralmente, quando eu estou de forma presencial, eu peço os alunos para me dar adjetivos e aí eles falam só coisas lindas e eu fico sem graça e eu mesma falo baixinha, tá? Eu achava que eu ia ganhar elogios aqui hoje, mas tudo bem. Se eu digo assim, ó, a Cecília, baixinha. A Cecília, baixinha, chegou. Esse A aqui é o quê? Artigo. Cecília é o quê? Substantivo. Baixinha, adjetivo. E chegou? Verbo. Vamos supor que eu tire a palavra Cecília. Eu vou tirar aqui, ó, Cecília, que é o substantivo. Como que ficaria a minha frase? A baixinha chegou. Olha só, a é artigo. Aqui eu tinha um substantivo. Esse substantivo foi eliminado. Ele não está nesta outra oração. Então, o que é baixinha aqui? O que é, produção? Cecília. Tá. Ele continuou. Adjetivo. Ele continuou me chamando de baixinha. Adjetivo. Adjetivo, isso mesmo. Então, baixinha ele é adjetivo aqui. E aqui, ele é o quê? Substantivo. Isso. Então, ó, a Cecília, a gente podia ter combinado antes, né? A Cecília, baixinha, chegou. Baixinha é adjetivo. Mas, nesse caso, eu não tenho um substantivo. O adjetivo, ele é tão fã do substantivo que ele se transforma em substantivo para não ficar tão carente. Então, eu tenho aqui a artigo, baixinha, substantivo e chegou o verbo, ok? Então, uma palavra não necessariamente será fixa em sua classe. Olha aqui mais exemplos. O verde dos seus olhos, verde, originalmente é um adjetivo. Aqui eu tenho um artigo, então ele vai substantivar. Então, verde aqui é substantivo. O verde dos seus olhos era encantador. Verde transformou-se em substantivo. As crianças pintaram o 7 na festa de aniversário. 7 é numeral. Aqui eu tenho um artigo. Ele se transformou em um substantivo. Ok? Ele está cumprindo função de substantivo. A mãe disse um não. Olha aqui. Um não muito enfático. Não é advérbio, porém aqui eu tenho um artigo que está substantivando. Viram aí? Então eu tenho, aqui eu transformei adjetivo em substantivo, numeral em substantivo e advérbio em substantivo, tá? Cuidado. Vamos lá. Vamos lá. Verbo. O que são os verbos? Verbos são palavras conjugáveis que posicionam o tempo do enunciado, ok? Verbo. Indicam ação, estado, mudança de estado e fenômeno natural. Se você tiver dúvida se uma palavra é verbo ou não, tente conjugá-la. Se rolar a conjugação, é porque é. Se não, se ficar esquisito, é que não é. Para a ação, tente lembrar de um jogo de futebol. O que os jogadores fazem, aquilo dali é a ação, tá bom? E estado e mudança de estado é algo que é transitório, tá bom? A menina estava triste, não quer dizer que ela seja sempre, ela estava, mudança de estado.
como que o verbo se flexiona? Ele é o que é mais flexionável, tá? Ele é flexionado em modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. Lembram? Certeza, dúvida e ordem. Em tempo, presente, passado, futuro. Em número, singular e plural. Em pessoa, primeira, segunda e terceira. E em voz. Voz ativa, passiva e reflexiva. Ok? Advérbios. Nossa, é muito importante advérbio. Os advérbios são palavras que indicam circunstâncias e eles modificam um verbo, um adjetivo ou então outro advérbio, tá? Se você pegar, lembra da lista que eu falei? Se você pegar lá uma lista, eu quero uma lista das palavras que são variáveis e uma lista das palavras que são invariáveis. O advérbio vai entrar na lista das palavras que são invariáveis. Ele não se flexiona em gênero e em número. Porém, ele serve como apoio da flexão de grau do adjetivo. Então, ele se flexiona em grau. Ele serve lá, ele está lá junto com o adjetivo, tá? Então, ele não se flexiona, o advérbio não se flexiona em gênero e em número. Por que é importante saber disso? Para você não fazer isso daqui, ó. Eu quero menos comida. Comida está o quê? No feminino. É feminino, né? Não é que ela está no feminino, é feminina. A comida. Então, eu não falo menos comida. Porque não há flexão de gênero. Eu falo sempre menos. Eu quero menos comida. Por isso que ter essa ideia de variáveis e invariáveis ajuda até para a vida, para a prática profissional, para não cometer esse tipo de erro. Estou meio triste. Ele não se flexiona em gênero, então eu não estou meia triste, eu estou meio triste. A palavra meia existe? Sim, mas não é advérbio. O advérbio, ele não se flexiona em gênero, então é meio. Meia pode ser um substantivo, a meia do calçado, uma peça de vestuário, ou pode ser também, significar também metade, meia hora. Ok? Isso aí. Vamos lá. Preposição. Preposição, importantíssimo. Teremos uma aula só para preposição. Teremos, produção? Positivo. Com certeza nós teremos. É importante. É o termo que une palavras em uma mesma oração. Então, une palavras, ok? A, com, em, por, ante, de... Então, vamos aqui, ó. Só que ela tem uma carga semântica, tá? Não é simplesmente jogar lá a preposição, ela significa alguma coisa. Amor de mãe é o amor dela, da mãe. Amor à mãe é o amor para ela. Eu estou unindo palavras em uma oração por meio da preposição. E essa preposição tem uma carga semântica. Eu mudei a preposição, eu mudei o sentido dessas expressões, tá? E a preposição é invariável, não vai se flexionar. Por que preposição é importante? Lembra que eu falei do a? Para nós tomarmos cuidado com o a, porque o a pode ser pronome, e não é só um tipo de pronome, artigo ou preposição. E ter essa ideia nos faz já acender o alerta para a crase. O que é a crase? A crase é a fusão. Ó, eu tenho um a, que é artigo, um a, que é preposição, eu junto tudo e formo este a aqui acentuado. E o acento é para esse lado, viu? Se for para lá, tá errado. Então, a crase é a fusão, é a somatória do a com o a. Artigo, preposição, eu tenho isso daqui. Isso é a crase. Por isso a gente tem que tomar cuidado quando eu falo de que as classes não são fixas. Como que eu sei, então, se aquele a que está presente ali, porque se tiver a crase, você já enxerga.
Como que eu sei, então, se aquele a é artigo, é pronome, é preposição? Pelo contexto. Olha aqui, ó. Refiro-me a escolhas. Escolhas está no plural. Então, este a aqui é só preposição, não tem o artigo. Ele está no singular. Por quê? Porque a preposição não varia, ela é invariável. Então, ela fica aqui, este a eu tenho certeza que é preposição, tá bom? Continuando, outra classe importante, que é a conjunção. Conjunção é o termo que une orações. A preposição une palavras, a conjunção une orações, ou coordenam palavras na mesma oração. Ela também é invariável e a conjunção também é muito importante, ela auxilia muito nas produções de texto. Com certeza nós teremos uma aula só para ela, tá? Ela também é invariável, não se flexiona, não varia. E temos uma classe que é a última, é a 10ª, é a 10ª, que é aquela classe do desabafo, porque a gente tem que ter um momento para desabafar, ó, é a interjeição. Ela exprime sentimentos e emoções. Então, viva! Oba! Ela sempre vem com a exclamação, porque emoção, né? Então, ela também é invariável, ok? Eu espero ter ajudado, ter contribuído e eu te espero para a próxima aula. Tchau!